Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Começamos o mês de outubro com a conta de luz mais cara, diante do acionamento, a partir do dia 1º, da bandeira vermelha patamar 2, o estágio mais alto do sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, a medida tem relação com o risco hidrológico por conta dos reservatórios baixos e a elevação no valor da energia no mercado. Para o nosso bolso, significa que o preço consumido para cada 100 kWh passa de R$ 4,463 para R$ 7,877. No Jornal da Câmara de hoje, vamos trazer dicas de como economizar nesta conta de luz. Nosso convidado é o professor Odilon Francisco Pavon Duarte, coordenador do curso de graduação em Engenharia de Energias Renováveis da PUC-RS. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, Cláudio. Tudo tranquilo. Professor, então a gente precisa de algumas orientações aí, né, diante do quadro que se apresenta, já que começamos o mês de outubro com essa perspectiva. Pergunto de saída, assim, né, professor? Dá para economizar, né? Sim, é interessante que o nosso telespectador tenha essa percepção que muitas vezes a gente termina desperdiçando energia, né, e tem potencial, sim, de economia em vários ambientes, vamos dizer assim, da nossa casa. Tá? Mas é importante salientar de por que tem essa questão das bandeiras tarifárias, né? É que, na verdade, o nosso sistema elétrico, ele trabalha de uma forma interligada e a nossa base é hídrica, ou seja, a gente gera através de hidroeletricidade. E, diferentemente aqui do sul, o Sudeste e o Centro-Oeste passam por um período de seca muito forte, né? Por toda essa questão das mudanças climáticas. Então, o que ocorre? Os reservatórios que representam, vamos dizer assim, na região sudeste, 70% da capacidade de geração hídrica está lá. Hoje, os reservatórios estão abaixo de 40%. Então, isso faz com que o governo, né, ele tenha que agir rapidamente para que não esvazie esses reservatórios. Então, o que se faz? Começa a se lançar energias mais caras e mais poluentes. Então, está sendo colocado agora em marcha, né, em operação, usinas térmicas a carvão e a gás natural. Então, essas usinas elas são muito mais caras que as fontes renováveis, como a solar, a eólica e a própria hídrica. Mas como nós estamos ainda num processo de transição energética, estamos migrando, né, para fontes renováveis como a solar, biomassa, eólica e o próprio hidrogênio verde, né, nós temos que contar ainda com essas térmicas, que é para assegurar, né, o sistema elétrico até que volte os regimes de chuva, normalize e comece a encher os reservatórios. Segurar o abastecimento. Né? Então, por isso que tem essa cobrança extra e que pesa no bolso do nosso consumidor. Tá? Não é um valor pequeno. Então, nós temos empresas, só para ter uma noção, claro, a gente vai focar na residência, mas tem empresas que vão pagar mais de 3 milhões de reais por mês por conta desse aumento na tarifa de energia elétrica. Só para dar um alento também, né, professor, isso é uma variação sazonal daqui a pouco também, né? Se a gente consegue climaticamente, né, se restabelecer as chuvas numa regularidade, a gente tem uma mudança também nesse patamar. Né? Enchendo os reservatórios, como a gente diz, né, aí a gente tem água estocada, ou seja, energia estocada, e a gente consegue novamente passar para a bandeira, talvez vermelha patamar 1, amarela, e voltar para verde, que é a situação normal, vamos dizer assim, de geração. Enquanto temos chuvas bastante aqui no sul, né, no norte do país, em uma situação bem complicada. Bem complicada. Né? Professor, e dá para economizar quanto, assim, se é possível a gente fazer uma estimativa, assim, né, tomando todos os cuidados, né, em casa, ali, aquelas ações mais simples, assim, que a gente tem no nosso dia a dia? Depende muito, vamos dizer assim, do perfil familiar, né? Se nós temos uma família mais organizada, mais comedida, uns 15%, 20%. Olha. Agora, se nós temos vamos dizer assim, o público, né, que não tem muita cuidado com o uso da energia, esse valor ele pode chegar tranquilamente a 40%, até 50%, até metade reduzir o consumo de energia. Né? Claro que uma coisa é o consumo, outra coisa é o preço. Né? Então, o preço com essa questão da majoração, talvez não se tenha uma sensibilidade muito grande, mas o quilowatt-hora a gente consegue reduzir. Então, a gente pode começar por partes da casa, né? Então, vamos lá, dica 1, primeira, dica básica, né, para a gente começar. Então, assim, a gente está adentrando agora o período quente, o período de verão, tá?
Então, a questão do uso do ar-condicionado, né, ele tem se tornado mais presente. Então, as pessoas estão tendo mais acesso a esse tipo de eletrodoméstico, eles baixaram o valor, o valor está mais módico, né, está mais acessível. Então, é um eletrodoméstico que no nosso verão aqui no sul, ele é, vamos dizer assim, quase que imprescindível, né, porque as noites são muito quentes, muito úmidas, então o desconforto para dormir é muito grande. Já não estou nem dizendo durante o dia, estou dizendo somente durante a noite. Então, esse equipamento é um dos grandes vilões no período de verão, tá? Porque muitas vezes, dependendo da intensidade de uso, considerando 8, 10 horas por dia, dependendo do aparelho, ele pode aumentar em 50% os quilowatts-hora consumido, o consumo de energia. Mas nós temos sim medidas, tá? Então, primeiramente, cheguei em casa, né? Abri todas as aberturas, né? Deixar que tenha uma troca térmica, sair aquele calorão, deixa circular, tá? Quando viu que a temperatura estabiliza com a temperatura externa, que está bem arejado o ambiente, então procure fechar as aberturas, né? Confinar os locais. Bom, vou ficar na sala, confina a sala, vou ficar no quarto, confina. Não deixa as portas abertas e não deixa infiltração de ar, tá? Então isso tem uma troca térmica, às vezes é necessária, né? Muitas vezes eu vou estar refrigerando um local que não é necessário, tá? Então confino, né, o recinto ali que eu vou ficar instalado, e aí vai ter uma boa economia de energia. Um outro ponto, né? A gente não está na era glacial, então qual é a temperatura de conforto? O pessoal sempre me pergunta. No verão é entre 21 e 23 graus Celsius, tá? Ah, mas não é muito alto? Não, é uma temperatura adequada, agradável. Até 24 graus as pessoas se sentem confortáveis. Acima de 25 graus e com uma presença de umidade acima de 60% já começa a ter um certo desconforto. Mas entre 21 e 23 está perfeito. O que acontece? As pessoas muitas vezes chegam esbaforidas da rua, muito calor, né? E aí elas tendem a colocar na mínima temperatura. Mínima, né? 18, né? Exato. E aí o que acontece? Passado o equilíbrio térmico, a pessoa relaxa, fica mais tranquila, né? Então ela equilibra termicamente com o ambiente. E o que acontece? Ela começa a sentir frio. Então ela bota um casaquinho, se está dormindo puxa um edredom, né? Então, para que a pessoa entenda esse conforto que ela vai ter por puxar o edredom, a cada grau que ela for diminuindo, então eu vou passar de 21 para 20 graus, né? Eu tenho que me dar conta que isso vai aumentar 7% o consumo de energia do ar-condicionado. Não é pouco, hein? Não é pouco. Aí se eu vou baixar de 20 para 19, mais 7%. Então, são medidas que a pessoa pode ter conforto, né? Não precisa passar frio para botar um edredom, mas enfim, puxar um lençol e dormir de forma agradável. Digo que seria já ligar ali no 22, 23, né, professor? Perfeito, exatamente, né? Que depois vai demorar um pouquinho mais, mas ela entra em equilíbrio térmico, ela vai se sentir confortável, né? Um outro ponto também é a limpeza do filtro, né? Porque o que acontece? O filtro tem a função, né, para a questão de saúde, né, juntar todos os particulados. Mas o que ocorre? Ele termina bloqueando a passagem do ar frio. Então, o ar-condicionado tem que trabalhar mais tempo para fazer com que esse ar circule. E como ele tem lá um termostato, ele tem um equipamento ali que ele faz o registro da temperatura, ele não consegue fazer a medição correta. Então, ele sempre vai tentar... Ficar trabalhando mais. Trabalhando mais. E tem a questão também de saúde, né? Então, se eu tenho um filtro sujo, eu vou estar proliferando bactérias, vírus, enfim, que ficam presos ali, né? Então é importante ter essa limpeza, tá? Bom, então falamos de um grande vilão. Um outro que a gente usa o ano inteiro, chuveiro elétrico. Chuveiro, tá? né? Então o chuveiro elétrico, aqueles mais simples, né? Vamos começar, ele sempre tem duas posições, ou é inverno, ou três, né? Inverno desligado ou verão. Então, quando no período quente, coloque na posição verão, tá? Isso vai fazer uma economia de 30%, né, no uso do chuveiro elétrico. Outra coisa, não é para ficar cantarolando ali embaixo do chuveiro, né? Então, não banhos, show de calores ali. Exato, banhos de 5 a 8 minutos, né? Então, joga água, se molha, né? Desliga, saboa, depois tira o sabão e pronto, né? E o shampoo, enfim, né? Mas não precisa ficar com o chuveiro ligado enquanto está se ensaboando, enfim. São técnicas que a gente utiliza, né? E que não vai perder a qualidade, né? O efeito não vai ser
prejudicial. Muito pelo contrário, vai manter a mesma qualidade que a pessoa tem. Tá? A gente vê que nesses 2 pontos, né, professor, a gente já tira uma boa diferença, né, se tiver os cuidados. Uma né? boa diferença, exatamente. Além do que, não aproveitar resistências queimadas, né? Então às vezes queima a resistência, ela rompe, né? O que a pessoa faz? Ela tira um pedaço e espicha ela. Vai aumentar muito o consumo, vai esquentar demais, é verdade, a pessoa vai gastar inclusive mais água para não se queimar, né? E corre o risco até de um choque elétrico, sério, né? Exato, de um incêndio. Então, queimou a resistência, substitua por uma resistência original. Tá? Professor, geladeira, máquinas de lavar... Outro vilão também é a geladeira, né? No inverno até ela não é muito solicitada, né? Mas no verão, por causa do calor, né? Então a geladeira ela vai trabalhar mais. Tá? Então o que a gente faz? A gente regula o termostato, a gente aumenta a potência dele para que ele consiga ter um melhor ciclo de operação. Né? Então regula o termostato. O manual que você pode baixar da internet, ou tem dicas, né? Então ele vai sinalizar qual é a melhor posição do termostato. Então se a geladeira está muito carregada, né? E estamos no período de verão, então vai colocar numa potência maior. Tá? Quando for tirar os alimentos, tira tudo de uma vez. Uma vez só. Quando vai guardar, guarda. Não fica contemplando a geladeira, vamos ver o que tem aqui, o que será, né? Abre e fica pensando. Exato. Então o que acontece? O frio ele sai, o termostato vai dizer, ó, aqueceu, liga compressor para tirar o calor. Porque na verdade é o que acontece, né? Que ela gera frio, ela tira o calor de dentro e joga para fora. Tá? Nesse jogar o calor para fora, ela tem lá o radiador ali atrás. E o pessoal adora colocar roupa para secar. Né? Isso é um problema. Tá? Por quê? Porque a geladeira ela vai demorar mais tempo para refrigerar, porque ela não consegue tirar o calor de dentro, né? Fazer a troca. Tá? Vai forçar o compressor. Né? Além de gastar mais energia, vai forçar o compressor. Então pode ter até que fazer a manutenção pela troca do equipamento. Tá? Guardar alimentos quentes jamais. Deixa esfriar a temperatura ambiente. Teve equilíbrio térmico, aí sim leva a geladeira. Tá? E uma coisa que é muito importante a gente se esquece, né? O que veda a geladeira é a borracha. Então ela toda a circunferência ali da porta, né, o perímetro da porta, ele tem uma borracha. Né? E essa borracha ela tem que ser testada periodicamente. Tá? E de que maneira? A gente pega um papel, uma folhinha, abre a geladeira, coloca o papel entre a porta e o batente e fecha. Tá? Puxa a folha. Se a folha sair com facilidade, está na hora de trocar. Já não está mais vendendo. Sua função, né? Não está cumprindo a sua função. E aí o que acontece? Aí eu também tenho uma perda de frio, porque ele sempre vai estar drenando frio e de uma forma muito silenciosa, a gente muitas vezes não se dá conta, mas a gente coloca a mão e a gente sente o friozinho. Então, opa, esse friozinho não está vindo do além. Não é certo. Está vindo de dentro da geladeira. Tá? Muito bem. Professor, em relação à iluminação da casa, né, tem alguma orientação, né? A gente às vezes acende, apaga, né? Vai numa peça, liga, desliga. E que tipo de lâmpada, né, a gente pode usar para tentar também economizar? Tá. Então, antes de utilizar a iluminação artificial, vamos para a melhor iluminação que é a natural. Então, abrir cortinas, janelas, né? Deixar que a iluminação natural ela invada o ambiente. Né? Então isso vai, inclusive vai dar uma percepção melhor, um bem-estar melhor para as pessoas, porque nós fomos feitos para a luz natural, tá? A luz artificial, enfim, é um paliativo para se utilizar durante a noite, tá? Mas aí, bom, chegou a noite, eu tenho que usar iluminação artificial. Sempre procure utilizar o LED. Tá? Então o LED, quando foi lançado, era uma lâmpada cara, não se tinha uma tecnologia, vamos dizer assim, confiável, mas hoje mudou totalmente. Hoje nós temos lâmpadas acessíveis, mais baratas que as fluorescentes compactas, lembrando que elas duram 5 vezes mais que as fluorescentes compactas, né? Então elas têm LEDs que chegam a 50 mil horas, ou seja, eu coloco ali e vou me esquecer da lâmpada. Né? E outro ponto também, a questão ambiental, além dela ter economia de energia durar mais, ela não leva mercúrio, como acontece com as lâmpadas compactas. Então na questão do descarte, ele, vamos dizer assim, ele não leva tanto perigo para o meio ambiente, porque como a lâmpada de descarga tem mercúrio, a lâmpada fluorescente compacta, a LED não tem. Tá? Então isso é uma vantagem. Né? Além do que, por ela ter uma potência menor, mas iluminar da mesma maneira,
em ambientes que têm climatização, ela esquenta menos. Então ela vai exigir menos do ar-condicionado. E muitas vezes as pessoas têm uma quantidade grande de lâmpadas e assim, meu ar não está dando conta. Mas muitas vezes não está dando conta porque a geração de calor pelo sistema de iluminação termina sendo muito elevado. Tá? Então ela traz bastante economia e também traz uma longevidade, ou seja, eu não vou me preocupar tanto com ela. Um outro ponto, se houver possibilidade, né, pintar os ambientes de cores claras. Mais Isto. Sensação de maior luminosidade. Mais amplitude, mais luminosidade. A gente diz, a luz trabalha, então ela reflete de um ponto e se ela bate num fundo escuro, ela fica absorvida, ela fica presa ali. Né? Então, a ideia é que justamente tenha essa sensação de maior espaço, mas ela aproveita melhor a luz natural e a luz artificial. Né? Então, são pontos importantes na parte de iluminação. Muito bem, professor, e essas são algumas dicas, né, que evidentemente a gente está trazendo aqui em função da elevação do valor da conta, mas que elas podem ser culturais daqui a pouco, as pessoas trabalharem isso, né, na sua residência, né, o dia a dia é importante nesse sentido também, né, uma mudança de cultura, né. De cultura, sim, hábitos, né. Isto, né. Então, o que a gente está conversando aqui não tem nada de questão relacionado ao racionamento de energia. Né? As pessoas elas não vão sentir qualquer desconforto, né? Muito pelo contrário. Então, até completando aquela questão da iluminação, você colocava assim, deixar a luz ligada. Né? A gente coloca assim, 5 minutos. 5 minutos para quê? Então, o que acontece? As lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas LED, elas, quando eu ligo ela vai reduzindo um pouco a vida útil. Tá? Então a gente fez um cálculo lá na PUC em que demonstra que até 5 minutos o sistema ele pode ficar ligado. Mas não vai desperdiçar energia? Sim, vai desperdiçar. Mas o que acontece? Eu faço a conta, né, do custo da energia, mas o custo de substituição da lâmpada. Então até 5 minutos posso deixar o ambiente desligado, vou, sei lá, pegar um copo d'água e vou voltar. Beleza, deixa ligado. Vou sair, apaga a luz. Né? E não vai ter ninguém ali, então são hábitos, né, de consciência, tanto para a questão do bolso, em primeiro ponto, né, mas também a questão ambiental, porque o que acontece? A energia que nós consumimos aí de uma forma geral, no automóvel, na produção de energia elétrica, ela é o maior responsável pelo efeito estufa. Então, quando o cidadão está usando energia de forma consciente, responsável, eficiente, e utilizando equipamentos, né, de alto rendimento, ele, além de estar economizando energia e dinheiro no seu bolso, mantendo esse dinheiro dentro da sua economia doméstica, ele consegue também, né, ter a provocação de fazer a sua parte para preservar o meio ambiente, para evitar a questão do aquecimento global. Né? Muito bem. Então, todos esses problemas que a gente tem enfrentado. Só para ficar claro aqui, professor, quando o senhor fala ali dos 5 minutos, né, é melhor deixar pelo menos 5 minutos, já que vai voltar ao ambiente, do que ligar e desligar, né? Perfeito, isso, né? Exatamente. Então, vou sair do ambiente e deixo, rapidinho, deixa ligado. Deixa ligado. Tá? Não, vou demorar um pouco mais de tempo, vou atender alguém, enfim, desliga, depois volta. Né? Então aí traz a economia de energia e também aumenta a longevidade daquele equipamento de iluminação. Muito bem, professor, deixa eu aproveitar a sua presença aqui também, né, até para a gente tratar desse tema muito rapidamente antes de encerrar aqui o jornal. Do ponto de vista estritamente técnico, né, temos aí numa discussão entre terá ou não terá horário de verão, né? O que isso representa, tendo ou não tendo, né, para o sistema energético do país? A gente tem estudado muito o horário de verão, tá? E em todos os estudos eles demonstram que sempre é positivo para o país. Embora realmente nós tenhamos diminuído a redução do consumo, ou seja, a gente tem penetrado mais lâmpadas LED, uma tecnologia melhor, mais barata. Então, esse consumo, a redução do consumo no sistema de iluminação não tem ficado tão grande. Tá? Mas, mesmo assim, ele traz a economia de energia. Tá? Mas a grande vantagem do horário de verão para o Brasil, lembrando, praticamente todos os países envolvidos no hemisfério norte utilizam o horário de verão. Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Finlândia, há anos eles utilizam. E é muito vantajoso. E acontece o mesmo que o Brasil. Então, além da economia, que tem diminuído, né, não tem sido tão expressiva como em anos anteriores, mas ocorre,
A grande vantagem do horário de verão é o seguinte, tá? Quando nós temos, vamos dizer assim, ou melhor, quando nós não temos horário de verão, as pessoas vão para suas casas, direto, saindo do trabalho vão para suas casas. Então o que acontece? As pessoas ligam tudo ao mesmo tempo. Então existe uma concentração de consumo e como a energia é gerada agora, transmitida, distribuída agora e consumida agora, eu tenho que providenciar para que esse aumento de demanda seja atendido. E como é que eu vou providenciar? Por meio de energia não renovável. Térmicas a carvão, térmicas a gás natural, que são muito mais caras. Então o que acontece? Eu pago de forma indireta na conta de energia. Agora, se eu tenho horário de verão, essa ponta ela fica diluída ao longo do tempo. Então, algumas pessoas vão para suas casas, Só fica outras mais na rua, né? vão para a rua, vão praticar esportes, né? Vão passear com a família, enfim, vão para os parques. Então isso, além de ajudar a economia, o bem-estar das pessoas, eu consigo diluir essa concentração de consumo. E isso me traz uma economia por não gerar, através de térmicas a carvão e a gás natural, de 8 bilhões no horário de verão, ou seja, nesses 3, 4 meses que são atendidos. Então, muitas vezes, a ONS e a ANEEL, eles se esquecem de dizer isso aí, ok, na economia de energia das pessoas, porque eu uso mais LED, tá? Mas, com a questão do acúmulo de demanda, e eu conseguir diluir essa demanda com o horário de verão, torna-se muito mais vantajoso para a nação, né? Para que depois, no reajuste tarifário, eu não tenha uma majoração por causa daquela usina térmica que eu usei, que poderia ter sido evitado parte dela se eu usasse o horário de verão. Com crédito ali, né? Exato. 8 bilhões de reais pela inserção de usinas térmicas. Elas são muito mais caras. Muito mais caras. Então, se eu não tenho essa concentração, se eu tenho diluído, aquela usina que já vem operando pode fornecer. A usina renovável, ela pode seguir fornecendo eólica, hídrica, biomassa, ela pode seguir. Fazer uma distribuição melhor. Exato. Agora, se eu tenho uma concentração de consumo e o consumo ele tem que ser gerado naquele momento, aí eu tenho que lançar a mão de outras fontes que não são renováveis, são poluentes e são mais caras para a população. Muito bem. Professor Odilon Francisco Pavon Duarte, coordenador do curso de graduação em Engenharia de Energias Renováveis da PUC-RS, didaticamente aqui, muito obrigado, professor, Imagina, pelas suas prazer. orientações, pelas dicas, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Inclusive mudar a cultura, né? De como a gente lida com esses bens, água, energia, né? Isso é importante, né? Para toda a sociedade. Professor, quero lhe agradecer, desejar para o senhor um bom trabalho, para toda a sua equipe também. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e contem sempre com a gente. Obrigado. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!